E aí, gente, em noite de Copa, em noite de virada, o Grêmio vence o Fluminense no primeiro jogo das oitavas de finais pela Conmebol Libertadores. O espírito copeiro voltou, a noite mágica de Reinaldo, a noite tensa de Rodrigo Eli, que fez uma grande partida, mas que foi expulso, justamente ou injustamente. Ganso forçou o vermelho para o zagueiro tricolor. O Grêmio venceu. Renato colocou o Monsalve. O time melhorou. Mesmo depois de sair perdendo, o Grêmio desta vez teve força para virar o jogo. Se segurou no final. E agora vai para o Rio de Janeiro para ter uma noite de Copa. Uma noite de classificação para as quartas de final. É possível classificar no Maracanã? Óbvio que é. Se tivesse perdido aqui ou tivesse empatado, seria muito mais difícil ter uma chance de virada no Rio de Janeiro. Mas a vitória em Curitiba coloca o Grêmio bem encaminhado para uma classificação na Libertadores. É preciso jogar com alma, com time, com espírito de time copeiro no Maracanã. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores. O Grêmio vai precisar jogar com alma, raça e também vai precisar jogar bola no Maracanã para conseguir passar. Hoje, o Grêmio virou um jogo em que estava difícil. Renato mexeu bem. O Grêmio virou o jogo para 2-1. Se não fosse a expulsão de Rodrigo Eli, naquele momento, o Grêmio até poderia ter feito o terceiro gol. O Grêmio vence o Fluminense em Curitiba. E a gente conta a história de Grêmio 2, Fluminense 1, pelas oitavas da Conmebol Libertadores, depois da vinheta. O Grêmio vence o Fluminense e agora vai precisar empatar no Rio de Janeiro para garantir sua classificação. O Fluminense vai precisar fazer 2 gols de diferença para classificar no tempo normal. 1-0 ou vitória por 1 gol de diferença é pênaltis. O Fluminense veio a Curitiba nitidamente para levar o empate e saiu ganhando. Numa bola espetacular de Ganso para quem recém tinha entrado em campo. Uma bola espetacular. O Dodi foi atrapalhado pela arbitragem do seu Dario Herrera, que fez uma boa arbitragem, mas para mim ele deveria ter parado aquele lance do gol do Fluminense, porque ele atrapalha o Dodi não consegue marcar. O Gemerson marca o Ganso à distância, o Ganso levanta uma bola genial e o Lima, que tinha entrado fazia 1 minuto, pega uma bola semi-voleio e abre o placar. Ali, o resultado era horroroso, era terrível. O Grêmio precisaria lutar para virar a partida. E Renato imediatamente coloca Monsalve em campo, coloca Gustavo Nunes, tira Cristaldo e tira Pavon. Eu teria tirado o Cristaldo já da virada do primeiro para o segundo. O Pavon vinha bem. O Gustavo Nunes entrou, tentou algumas jogadas, mas o Monsalve deu dinâmica para o meio-campo. O Grêmio cresceu e aí em 2 minutos virou a partida. Primeiro, um pênalti bem marcado. O Reinaldo bateu extremamente bem. 1 minuto depois, uma falta na lateral, ele bate ela em arco, o Fábio demora para saltar, gol da virada. A noite é de Reinaldo. O jogo foi do Reinaldo e me lembrou muito aquele jogo do Grêmio que o Cícero faz o gol contra o Lanús, inclusive, né? A final da Libertadores. Estamos apenas nas oitavas. Mas me lembrou muito aquele gol do Cícero. Quem sabe não será a redenção do Reinaldo, né? Porque se o Grêmio classificar empatando em 0-0 no Rio de Janeiro, quem classificou o Grêmio foi o Reinaldo. O Grêmio teve o Rodrigo Eli expulso. Pra mim, mal expulso, porque o Ganso dá um mata-leão no Rodrigo Eli e o VAR chama só
pro lance de movimento do braço do Rodrigo Eli, que não é cotovelaço, não é gatilho. O Ganso poderia fazer o teste para a novela das 9 da Globo, se quisesse, passaria na hora. Ele poderia até ter expulsado o Ganso, mas ele teria obrigação de dar o segundo cartão amarelo pro Ganso também, porque ele abraça o Rodrigo Eli no início, e aí o Ganso já tinha amarelo, seria expulso também. Bom, ele não fez isso, expulsou só o Eli. O Renato imediatamente tira o Bratt White, coloca o Gustavo Martins, e ali o Grêmio segura. Faltava 10 minutos, o Grêmio segura, mais 6 de acréscimo. O Grêmio segurou aí por volta de 16 minutos, venceu por 2-1 e agora vai para o Rio de Janeiro, precisando empatar. Qualquer empate no Rio de Janeiro classifica o Grêmio para as quartas de finais. O Grêmio tem condições de classificar no Rio? Tem. Com a vitória, sim. Se empatasse ou perdesse, era pouco provável. Com a vitória, sim. O Grêmio perde o Rodrigo Eli para o Rio de Janeiro. Inclusive, eu acho que o Renato pode voltar o esquema de 3 zagueiros no Rio de Janeiro. E aí já não terá o Rodrigo Eli. Talvez a gente tenha Jeromel, Kahneman e Gemerson no Rio de Janeiro. Ou Gemerson e Kahneman, se ele manter os 2 zagueiros. Eu manteria os 2 zagueiros. Eu iria para cima do Fluminense. Eu iria para cima, porque o Fluminense vai tentar atacar. E eu iria para cima. Inclusive, eu começaria com Monsalve no time titular. Com Vidiaçante e Dodi. E eu iria para cima do Fluminense no Maracanã. Talvez o Renato vá com 3 zagueiros. E aí, provavelmente teremos Kahneman, Gemerson e Gustavo Martins, que também não deixa de ser uma boa opção. Então, o Grêmio vence pela Libertadores, um baita resultado, e tem todas as condições de conseguir a classificação no Rio de Janeiro. Grêmio 2, Fluminense 1, pra mim o dono do jogo, Reinaldo, né? Os 2 gols. Mas pra mim o melhor em campo foi Rodrigo Eli. Ele não merecia ter sido expulso. Ele ganhou todas as jogadas que ele participou. E a expulsão pra mim foi injusta. O pior em campo pra mim, mais uma vez apagado, Franco Cristaldo. Se ele continuar assim, ele vai ser banco, muito provavelmente, do Monsalve. Deixa o like, um abraço, valeu. Em dia de Copa, em noite de Copa, para um público de 20 mil pessoas no Couto Pereira, a gente viu a noite de Reinaldo, que garantiu a classificação, ou pelo menos uma chance de classificação do Grêmio, virando o jogo para 2-1 contra o Fluminense. Um abraço, valeu, fui!